Você já observou duas pessoas com capacidades semelhantes, formação parecida, acesso às mesmas oportunidades e viu uma avançar consistentemente enquanto a outra permanecia essencialmente no mesmo lugar ano após ano? Essa observação não é coincidência. Não é sorte distribuída de forma injusta. Não é resultado de alguma vantagem oculta que a pessoa que avança tem e que a que fica parada não tem. É o resultado de uma diferença que Napoleon Hill passou décadas identificando com precisão crescente, até articulá-la de uma forma que mudou a forma como milhões de pessoas entendem o progresso e a estagnação. A diferença não está no talento. Napoleon Hill documentou histórias de pessoas extraordinariamente talentosas que permaneceram estagnadas e de pessoas com capacidades muito mais modestas que avançaram de formas que excediam qualquer expectativa razoável, baseada no talento disponível. A diferença não está nos recursos. Napoleon Hill documentou avanços extraordinários a partir da escassez mais completa e estagnação profunda a partir da abundância mais confortável. A diferença não está nas circunstâncias externas. Napoleon Hill documentou os mesmos tipos de circunstâncias produzindo avanço em umas pessoas e estagnação em outras. A diferença está em algo interno que opera de forma tão automática e tão invisível que a maioria das pessoas nunca a identifica diretamente. Só vê os efeitos. O avanço que acontece sem conseguir explicar completamente por quê. A estagnação que persiste apesar de todos os esforços para mudá-la. Que a frustração crescente de quem sente que está fazendo tudo certo, mas não está chegando a nenhum lugar novo. Esta manhã você vai entender essa diferença, não como teoria abstrata, como um mapa preciso de onde o avanço e a estagnação vivem, como se perpetuam e o que é necessário para mover de um para outro de forma que o movimento seja real e duradouro em vez de temporário e superficial. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários: eu avanço e entendo por quê. Não como afirmação de que já chegou onde quer estar. Como a declaração de quem está desenvolvendo a compreensão que vai tornar o avanço consistente, em vez de ocasional. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa compreensão se aprofunda uma manhã de cada vez. Agora respire fundo. Encha os pulmões completamente. Segure por um momento. E solte devagar. Mais uma vez, inspire. Segure e solte. Sinta a mente se abrir para uma compreensão que pode mudar a trajetória do que vem a seguir. Você está no estado ideal para o que vem a seguir. Napoleon Hill ensinava que o avanço e a estagnação não são estados opostos no mesmo contínuo. São o resultado de dois sistemas internos completamente diferentes, que operam segundo lógicas diferentes e que produzem resultados diferentes com a mesma consistência e a mesma previsibilidade com que qualquer lei natural opera. O sistema que produz avanço, Napoleon Hill chamava de sistema de criação. É um sistema orientado para o futuro, organizado em torno do que está sendo construído, motivado pela visão do que ainda não existe e que pode existir. Esse sistema usa cada experiência, boa ou difícil, como informação sobre o próximo passo, em direção ao que está sendo criado. Trata os obstáculos como dados sobre o que ajustar. Trata os fracassos como capítulos do processo de criação. Trata os recursos disponíveis como o ponto de partida, não como o limite do que é possível. O sistema que produz estagnação, Napoleon Hill chamava de sistema de reação. É um sistema orientado para o presente imediato, organizado em torno do que está acontecendo agora, motivado pelo desejo de reduzir o desconforto do momento atual. Esse sistema trata cada experiência como algo a ser gerenciado, respondido ou resolvido. Trata os obstáculos como interrupções do que deveria estar acontecendo. Trata os fracassos como evidências de que o objetivo era inapropriado ou inalcançável. Trata os recursos disponíveis como o limite do que é possível. A distinção crucial entre esses dois sistemas não é a quantidade de esforço que produzem. O sistema de reação frequentemente produz mais esforço do que o sistema de criação. É a direção e a qualidade do esforço. O esforço do sistema de criação está sempre orientado para a construção de algo que não existe ainda. O esforço do sistema de reação está sempre orientado para a gestão do que já existe. E a diferença de resultado ao longo do tempo entre esses dois tipos de esforço é dramática.
O esforço de criação, mesmo quando é menor em quantidade, vai progressivamente construindo algo. O esforço de reação, mesmo quando é enorme em quantidade, vai progressivamente gerenciando a mesma realidade sem transformá-la. Gênesis 1, versículo 1, começa com a afirmação mais poderosa sobre criação que existe. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A criação como ato primordial, como a orientação fundamental a partir da qual tudo que existe emergiu. E o sistema de criação que Napoleon Hill identificava como a origem de todo avanço extraordinário é exatamente essa orientação de criação aplicada à vida humana. A capacidade de começar a partir de uma visão do que não existe ainda e de mover consistentemente na direção de torná-la real. Pense agora. Em qual dos dois sistemas você opera com mais frequência na sua vida atual? No sistema de criação, orientado pelo que está construindo, ou no sistema de reação, orientado pela gestão do que já existe? A resposta honesta a essa pergunta revela por que você está avançando onde está avançando e ficando parado onde está ficando parado. Napoleon Hill identificou 6 diferenças específicas entre as pessoas que operam no sistema de criação e as que operam no sistema de reação. 6 padrões de pensamento, de linguagem e de comportamento que, quando reconhecidos, revelam em qual sistema qualquer pessoa está operando em qualquer momento. A primeira diferença é a relação com o futuro. A pessoa no sistema de criação tem uma visão específica e emocionalmente carregada do que está construindo. O futuro para ela não é vago ou ansioso. É concreto, detalhado e motivador. É o destino em direção ao qual cada dia de trabalho é um passo. A pessoa no sistema de reação tem uma relação com o futuro que é predominantemente defensiva. Está tentando evitar resultados negativos em vez de criar resultados positivos. O futuro para ela é principalmente uma fonte de ameaças a serem gerenciadas em vez de possibilidades a serem construídas. Essa diferença na relação com o futuro cria diferenças profundas em como cada pessoa toma decisões. A pessoa no sistema de criação toma decisões a partir da pergunta: isso me aproxima do que estou construindo? A pessoa no sistema de reação toma decisões a partir da pergunta: isso vai criar mais problemas do que já tenho? E essas perguntas diferentes produzem decisões diferentes que, ao longo do tempo, criam trajetórias completamente diferentes. A segunda diferença é a relação com os obstáculos. A pessoa no sistema de criação experimenta os obstáculos como parte esperada e necessária do processo de criação. Napoleon Hill documentou que as pessoas mais realizadas que estudou raramente ficavam surpresas com os obstáculos. Estavam cientes de que o caminho entre onde estavam e onde queriam chegar inevitavelmente incluiria resistência. Que essa expectativa de resistência, paradoxalmente, tornava-os menos impactados por ela quando chegava. A pessoa no sistema de reação experimenta os obstáculos como interrupções não previstas do que deveria estar acontecendo, como evidências de que algo está errado, como justificativas para ajustar as expectativas para baixo ou para abandonar o esforço. Diga agora: cada obstáculo que encontro é informação sobre o próximo ajuste necessário em direção ao que estou criando. Mais uma vez, cada obstáculo que encontro é informação sobre o próximo ajuste necessário em direção ao que estou criando. De novo, cada obstáculo que encontro é informação sobre o próximo ajuste necessário em direção ao que estou criando. A terceira diferença é a relação com os recursos. A pessoa no sistema de criação parte do que tem e usa a criatividade para chegar onde quer. Napoleon Hill documentou repetidamente que as histórias de avanço extraordinário que estudou raramente começavam com recursos abundantes, começavam com visão clara e recursos insuficientes, que a tensão entre a visão e os recursos disponíveis era frequentemente o que gerava a criatividade que produzia as soluções que tornavam o avanço possível. A pessoa no sistema de reação espera ter os recursos certos antes de começar. E essa espera pelos recursos certos frequentemente dura mais do que qualquer prazo que havia imaginado, porque os recursos raramente chegam antes do movimento na direção do objetivo. A quarta diferença é a relação com o fracasso. A pessoa no sistema de criação trata cada fracasso como informação sobre o que não funciona,
que é uma contribuição necessária para o processo de descobrir o que funciona. Napoleon Hill era explícito sobre isso. Não existe fracasso, só feedback. E o feedback, por mais doloroso que seja no momento, é sempre mais valioso do que a ausência de tentativa. A pessoa no sistema de reação trata o fracasso como evidência de incapacidade, como demonstração de que o objetivo era inapropriado para ela, como razão para reduzir as expectativas e os riscos futuros. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está percebendo em qual sistema tem operado nas áreas onde o avanço tem sido mais difícil, curta esse vídeo agora. Esse reconhecimento é o primeiro passo para mover de um sistema para outro. E o gesto de curtir é, em si, um ato do sistema de criação. Reação que corresponde ao reconhecimento, que é exatamente o padrão que o sistema de criação produz. Curta e continue. A quinta diferença é a relação com o tempo. A pessoa no sistema de criação tem uma perspectiva de tempo que é suficientemente longa para sustentar o processo de criação que o resultado desejado exige. Napoleon Hill documentou que todos os resultados verdadeiramente extraordinários que estudou levaram mais tempo do que qualquer planejamento inicial havia previsto. E as pessoas que chegaram a esses resultados tinham uma relação com o tempo, que tolerava a extensão do processo sem interpretar o atraso como evidência de fracasso iminente. A pessoa no sistema de reação tem uma perspectiva de tempo que é dominada pela urgência do resultado imediato. O que não avança visivelmente em curtos períodos é interpretado como evidência de que não está funcionando. E esse julgamento prematuro interrompe o processo antes que o resultado tenha tido tempo de se manifestar. A sexta diferença é a relação com a identidade. A pessoa no sistema de criação se identifica com o criador que está no processo de criar, independentemente de onde o processo está no momento. Já é o tipo de pessoa que cria, mesmo quando o que está sendo criado ainda não está completo ou visível. A pessoa no sistema de reação se identifica com os resultados externos que tem agora. É o que tem. E quando o que tem não é o que quer, a identidade fica presa em um estado de déficit que é inconsistente com o avanço que está sendo buscado. Aqui quero pausar. O trabalho de mover do sistema de reação para o sistema de criação é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária estrutura de forma progressiva e acompanhada. Se você quer esse suporte no processo, o link está disponível tanto na descrição deste vídeo quanto nos comentários fixados. Agora vamos falar sobre o que Napoleon Hill considerava o ponto de entrada mais eficaz para mover do sistema de reação para o sistema de criação. Não o mais imediato, o mais profundamente transformador a longo prazo. Napoleon Hill chamava esse ponto de entrada de definição de criação primária, a identificação clara e emocionalmente carregada de uma coisa que você quer criar, que é suficientemente significativa para justificar o processo de transformação de sistemas que estamos descrevendo. Não uma lista de objetivos, uma criação primária, a coisa que, acima de tudo, você quer ter criado ao final de um período significativo da sua vida. Napoleon Hill documentou que a maioria das pessoas nunca havia feito esse exercício com a profundidade e a honestidade que ele exigia. Sabiam o que queriam de forma vaga, sabiam o que não queriam de forma bastante específica, mas raramente haviam identificado com clareza e com emoção genuína a criação primária que justificaria o investimento total de quem elas eram. E sem essa criação primária clara, o sistema de criação não tem material com o qual trabalhar. É como tentar construir sem um projeto. Os materiais podem estar disponíveis, a capacidade de construção pode existir, mas sem o projeto que orienta como os materiais são usados, o resultado é inevitavelmente inferior ao que a capacidade disponível poderia produzir. A definição de criação primária é o projeto. E uma vez que o projeto está claro, o sistema de criação tem o que precisa para começar a organizar os recursos, as percepções e as ações em torno da construção do que foi definido. Abacuque 2, versículo 2, instrui com uma precisão extraordinária. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão e grava-a em tábuas, para que o que a lê possa correr. Escreve a visão. Torna-a específica o suficiente para ser escrita. Tornada específica o suficiente para ser gravada, para que quem a lê possa correr. A clareza da visão é o que produz a velocidade da ação.
que a ação que corre em direção a uma visão clara é qualitatively diferente da ação que se move sem direção específica. Você tem a visão escrita? A criação primária definida com especificidade suficiente para ser gravada? Senão, esta manhã pode ser o momento de começar a escrevê-la. Agora vamos falar sobre as 3 práticas que Napoleon Hill identificava como as mais eficazes para instalar progressivamente o sistema de criação em substituição ao sistema de reação. A primeira prática é o que Napoleon Hill chamava de revisão de criação diária. Uma revisão de 5 a 10 minutos, feita todos os dias antes que as demandas do dia comecem, do que está sendo construído e do que o dia de hoje pode contribuir para essa construção. Não uma lista de tarefas, uma revisão de criação. A pergunta que orienta não é o que preciso fazer hoje, é como o que faço hoje contribui para o que estou criando. Essa distinção parece pequena, é enorme, porque a primeira pergunta coloca o foco nas tarefas. A segunda coloca o foco na criação de que as tarefas são parte. E quando o foco está na criação, as tarefas são escolhidas e executadas de forma diferente, com mais intenção sobre o porquê, com mais discernimento sobre quais contribuem realmente para a criação e quais apenas parecem urgentes, com mais energia proveniente do senso de propósito que a conexão com o que está sendo criado produz. A segunda prática é o que Napoleon Hill chamava de registro de progresso de criação. Um registro específico, feito ao final de cada dia, do que avançou em direção à criação primária. Não o que foi feito, o que avançou. A diferença é significativa. Muitas coisas podem ser feitas sem que nada avance em direção ao que está sendo criado. E o registro de progresso de criação força a distinção entre atividade e avanço real. Esse registro tem 2 efeitos simultâneos ao longo do tempo. Torna visível o progresso que seria invisível sem o ato de registrar, alimentando a motivação para continuar. E revela o padrão entre os dias em que houve progresso real e os dias em que houve apenas atividade, criando uma base para ajustar como os dias são usados de forma que o progresso seja mais consistente. A terceira prática é o que Napoleon Hill chamava de conversação de criação. A prática de pelo menos uma vez por semana ter uma conversa sobre o que está sendo criado com alguém que está também no processo de criar algo significativo. Não uma conversa sobre problemas, não uma conversa sobre o que está difícil, uma conversa sobre o que está sendo construído e sobre o próximo passo mais claro em direção a isso. Napoleon Hill documentou que essas conversações de criação tinham um efeito de fortalecimento do sistema de criação que era difícil de replicar através de qualquer prática solitária. Porque o sistema de criação é, em parte, social. A visão do que está sendo criado cresce e se torna mais clara quando articulada para outros que estão também no processo de criação. E a exposição à visão de outros que estão criando coisas significativas alimenta a visão própria de formas que enriquecem o que está sendo construído. Provérbios 27, versículo 17, descreve isso. Ferro com ferro se aguça, e o homem aguça o rosto do seu amigo. O processo de aguçar que acontece no contato entre pessoas no processo de criar é real e produz um tipo de clareza e de energia que o processo solitário raramente consegue gerar. Agora, as afirmações finais desta manhã. Repita cada uma com a consciência de quem está instalando o sistema de criação. Eu opero no sistema de criação, orientado pelo que estou construindo, não pelo que estou gerenciando. Repita. Eu opero no sistema de criação, orientado pelo que estou construindo, não pelo que estou gerenciando. Cada obstáculo é informação, cada fracasso é feedback e cada recurso disponível é o ponto de partida, não o limite. Repita. Cada obstáculo é informação, cada fracasso é feedback e cada recurso disponível é o ponto de partida. Eu tenho uma criação primária clara e cada dia contribui deliberadamente para ela. Repita. Eu tenho uma criação primária clara e cada dia contribui deliberadamente para ela. O que avanço é mais importante do que o que faço e eu meço o progresso em termos de criação, não de atividade. Repita. O que avanço é mais importante do que o que faço. Eu começo meu dia vencendo porque entendo por que avanço e estou construindo deliberadamente o que avança. Repita com tudo. Eu começo meu dia vencendo porque entendo por que avanço e estou construindo deliberadamente o que avança.
Sinta cada afirmação instalando o sistema de criação no lugar do sistema de reação. Sinta a orientação mudando do gerenciamento para a construção. Napoleon Hill concluiu que a diferença entre as pessoas que avançam e as que ficam paradas raramente é o que parece de fora. Raramente é talento, recursos ou circunstância. É o sistema interno a partir do qual operam. E esse sistema pode ser mudado, não de uma vez, mas através das 3 práticas: da revisão de criação diária, do registro de progresso de criação e das conversações de criação, progressivamente e de forma que o movimento se torna cada vez mais natural e cada vez mais consistente. Você está instalando o sistema de criação agora, nesta manhã, com cada afirmação, com cada compreensão adicionada, com cada escolha de ver os obstáculos como informação em vez de como interrupção, e os recursos disponíveis como ponto de partida em vez de como limite. E o que esse sistema vai criar ao longo do tempo vai ser a resposta mais eloquente possível à questão de por que algumas pessoas avançam e outras ficam paradas. E se você quer esse desenvolvimento do sistema de criação estruturado num processo completo, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está tanto na descrição quanto nos comentários deste vídeo. Escreva nos comentários: eu avanço e entendo por quê. Esse decreto abre e fecha essa mensagem. É a declaração de quem saiu do sistema de reação e entrou no sistema de criação. Curta esse vídeo. Se as 6 diferenças entre o sistema de criação e o sistema de reação revelaram por que você está avançando, onde está avançando e ficando parado, onde está ficando parado. Compartilhe com alguém que está trabalhando muito sem avançar correspondentemente, porque pode ser que o esforço certo esteja sendo aplicado no sistema errado. E se inscreva no canal porque amanhã cedo tem mais uma manhã de fortalecimento do sistema de criação esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais uma manhã, com mais uma revisão de criação, com mais um dia do sistema de criação operando onde o sistema de reação costumava operar. A diferença entre avançar e ficar parado está no sistema, e o sistema está mudando. Mas antes de encerrar, Napoleon Hill deixou uma observação sobre o sistema de criação e o longo prazo que vai mudar como você pensa sobre qualquer período de aparente estagnação na sua vida. Ele dizia que existem 2 tipos de estagnação que parecem idênticos de fora, mas que são completamente diferentes em natureza. O primeiro tipo é a estagnação do sistema de reação. Quando alguém está preso no sistema de reação, a estagnação é real e progressiva. Cada dia que passa no sistema de reação reforça o sistema, torna a saída mais difícil e aprofunda o fosso entre onde a pessoa está e onde gostaria de estar. Essa estagnação não resolve por si mesma, exige a mudança deliberada de sistema que estamos descrevendo. O segundo tipo é o que Napoleon Hill chamava de estagnação de preparação. Quando alguém está genuinamente no sistema de criação, mas num período em que os elementos necessários para a próxima fase da criação ainda estão se organizando. Quando o campo está respondendo ao estado interno, mas o resultado dessa resposta ainda não é externamente visível. Quando a semente foi plantada e está germinando, mas a raiz ainda não produziu o broto acima da terra. A diferença entre esses 2 tipos de estagnação é crítica, porque a resposta correta a cada um é completamente diferente. A estagnação do sistema de reação, a resposta correta é mudar o sistema. A estagnação de preparação, a resposta correta é persistir com consistência enquanto o processo se completa. E confundir os 2, interpretar a estagnação de preparação como estagnação do sistema de reação e tentar fazer a mudança radical que não é necessária, é um dos erros mais custosos que Napoleon Hill documentava nas histórias de avanço interrompido que estudou. Pessoas que abandonavam o sistema de criação justamente no período em que estavam mais próximas da manifestação do que estava sendo criado, precisamente porque a ausência de resultado externo imediato as levava a concluir que o sistema não estava funcionando. Como distinguir os 2 tipos de estagnação? Napoleon Hill identificava uma pergunta diagnóstica. Você está agindo a partir do sistema de criação ou do sistema de reação neste momento? Se a resposta for sistema de criação, a estagnação que experimenta provavelmente é de preparação e a resposta correta
é persistir. Se a resposta for sistema de reação, a estagnação que experimenta é real. E a resposta correta é fazer a transição de sistema que discutimos. Eclesiastes 3, versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo de preparação é parte do propósito. A estagnação de preparação é parte do processo. E reconhecer a diferença entre os dois tipos de estagnação é uma das competências mais valiosas que qualquer criador pode desenvolver. Você está em qual tipo de estagnação nas áreas da sua vida em que o avanço parece mais difícil? A resposta a essa pergunta vai orientar a ação mais eficaz disponível agora. Continue criando, no sistema certo, com a paciência para distinguir a preparação da estagnação real e com a clareza para responder a cada uma da forma que o momento exige. E nos vemos amanhã cedo, com mais uma manhã, com mais um dia do sistema de criação operando e construindo o que o sistema de reação nunca poderia construir. Boa manhã. E uma última dimensão do sistema de criação que Napoleon Hill explorou e que pode ser a mais libertadora de todas para quem está há muito tempo preso no sistema de reação. Ele chamava de a memória de criação. A ideia é que todos já operaram no sistema de criação em algum momento da vida. Mesmo quem está profundamente preso no sistema de reação, agora teve momentos, períodos, experiências em que o sistema de criação estava ativo, em que havia uma visão clara que motivava, em que os obstáculos eram recebidos como informação, em que os recursos escassos eram usados com criatividade surpreendente. Esses momentos não desaparecem, ficam na memória. E a memória de criação pode ser acessada deliberadamente como evidência de que o sistema de criação não é algo externo a ser adquirido, é algo interno a ser reativado. Napoleon Hill recomendava o que chamava de exercício de memória de criação. Você identifica um período da sua vida, mesmo que breve, em que sentiu que estava genuinamente criando algo que importava, em que o sistema de criação estava claramente ativo, em que havia a visão, a orientação pelos obstáculos como informação, o uso criativo dos recursos disponíveis, a identidade de criador. Você revisita esse período com detalhe. Recria as sensações, a qualidade do estado que havia naquele período, o senso de propósito, a energia, a clareza. E então você reconhece que esse estado não veio de fora, veio de dentro. É uma capacidade que você tem, que já demonstrou, que pode ser reativada. A memória de criação quebra a narrativa de que o sistema de criação é algo que outras pessoas têm e você não. Revela que é algo que você já teve e que pode ter de novo. E essa revelação é frequentemente o que cria o movimento inicial de saída do sistema de reação, quando nenhuma instrução técnica havia conseguido criar. Você tem uma memória de criação, um período em que o sistema estava ativo. Encontre-a, revisite-a e use-a como evidência de que o sistema de criação é seu por direito, não um objetivo distante. Isaías 43, versículo 19 diz: eis que faço uma coisa nova que está brotando. Não a percebereis vós? A coisa nova está brotando. O sistema de criação está se reativando. O movimento está começando. A pergunta é apenas se você vai perceber e nutrir o que está brotando ou vai interpretar a novidade como ameaça a ser gerenciada pelo sistema de reação. Perceba, nutra e nos vemos amanhã cedo com mais uma manhã, com o sistema de criação um dia mais ativo e um dia mais natural do que estava ontem. Você avança e cada vez mais você vai entender por quê